Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36, diz assim: Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar: Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Uma filha que nunca viu seu pai triste. A sua relação com ele era uma relação muito agradável para ela, na altura da sua idade. O seu pai era sempre sorridente, feliz, alegre, disposto. Ela nunca tinha visto o pai ficar ranzinza, ou muito preocupado até. O pai brincava com ela na hora de levar ela para a escola, na hora de voltar também, passava em algum lugar, comprava alguma coisa para ela comer, gostosa, que ela achava muito bom. E em casa se abaixava e ela subia em cima dele, e eles brincavam e riam. Quando ele precisava dar um conselho para sua filha e educar sua filha, ele sempre fazia isso de maneira firme, mas de maneira muito gentil, alegre. Ela olhava para o pai e dizia: Nada pode contra o meu pai. Ele é meu super-herói, ele é forte, ele é constante, ele é uma pedra. E foi assim a relação dessa família por muitos anos, até que um dia essa menina vê o seu pai chegando correndo em casa, entrando para o quarto, fechando a porta, correndo e desabando. Esse dia chegou, ela pensou, mais velha. O pai havia recebido um diagnóstico severo do seu médico, e parece que o mundo havia caído pela primeira vez. Ela parecia não reconhecer o pai direito. É o mesmo homem? Forte, inabalável, firme. Esse dia acontece. Talvez tenha sido assim a visão dos discípulos de Jesus naquela noite. Era quinta-feira, por volta das 10 da noite, por aí, talvez um pouco mais tarde. O Senhor Jesus já havia ceado com seus discípulos, cantado com eles. Mas depois disso ele sai para esse lugar chamado Getsêmani ou Getsemane. Você sabe que Getsemane significa literalmente o lugar da prensa de azeite, de óleo. Era um jardim fechado,
dentro da cidade, com oliveiras, azeitonas, que eram colhidas e provavelmente nesse mesmo lugar, moídas, como a gente viu agora nesse vídeo. Mas a situação aqui, com os discípulos de Jesus, muda drasticamente. Jesus era aquele, você sabe, que sempre tinha respostas. As dúvidas eram os discípulos que tinham. O Senhor Jesus havia enfrentado os fariseus. E quando alguém tentava manipular Jesus, ele sempre vinha com uma nova verdade do seu reino e da realidade. Ele andou sobre as águas. Ele curava as pessoas. Ele entrou no templo há poucos dias antes aqui desse texto. E diante de um sistema complexo, institucionalizado há séculos, ele, um homem de Nazaré, fez um chicote e derrubou as mesas. Ele tinha medo de alguma coisa? Ele era, para esses discípulos, o pai daquela menina. Com Jesus, os discípulos disseram, um pouco antes, nós vamos para qualquer lugar. E a gente vai te defender. Porque a gente confia em você. Milagres nos contam isso. O que o Senhor disse e fez nos contam isso. Até que chega a prensa de azeite. Até que chega o momento em que Jesus se aproxima naquela quinta-feira à noite, chama os 12, e a maioria deles fica do lado de fora. Ele chama 3 homens, Pedro, Tiago e João, para mais perto, para orar. E ele diz para esses homens: a minha alma está triste, com angústia mortal. O rosto de Jesus muda. O ritmo das suas palavras muda. O que aconteceu com Jesus? Jesus estava vivendo um pesadelo acordado. Você viu? Ele não quer tomar do cálice do Pai. Mas o Pai e Jesus não tinham uma relação profunda de prazer e alegria? O que o Pai poderia dar para o Filho numa relação perfeita que poderia fazer mal? Se o próprio Jesus disse que vocês que são pais ruins não dão pedra e cobra para os seus filhos comerem, quanto mais o Pai do céu. Mas agora ele está numa posição de levar até o fim aquilo que ele estava ensinando há 3 anos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nos livra do maligno. Vocês devem orar assim, Jesus dizia. E agora Jesus tem que provar do que ele disse para os seus discípulos. O cálice da ira de Deus era amargo demais, a ponto de Deus, que criou as galáxias mais distantes, sentir uma tristeza, meus irmãos, a ponto de quase colapsar o seu corpo. Estou dizendo fisiologicamente. Lucas, o evangelista, vai dizer no evangelho, no seu evangelho, quando conta essa história, que Jesus chegou a suar sangue. Sangue. Isso chama hemaditrose. A medicina, ao longo dos anos,
diz que isso é um fenômeno que, embora raro, pode acontecer e acontece somente em casos de uma angústia, uma tristeza, um desespero tamanho que o corpo começa a colapsar. As veias superficiais meio que estouram, o sangue se mistura com o suor e sai pelas vias do suor. O que Jesus provou naquele jardim, naquela noite? Até onde foi a convicção de Cristo acerca de quem Ele era e o que Ele estava fazendo, o que Ele nasceu para fazer? Meus irmãos, Jesus não queria passar por isso. Assim como nós, tantas vezes, não queremos passar por momentos tão complexos na nossa vida, que qualquer resposta é inútil. E talvez uma ajuda, uma tentativa de ajuda, faz mais mal do que bem. É um sentimento de tristeza e de complexidade em relação à vida, e até onde as coisas ruins podem chegar, que não tem a ver com um nível superficial, é algo tão profundo, que nem a pessoa mais íntima de você consegue sondar seu coração. Jesus não estava aqui nessa noite, então, como um super-herói, como um Marte. Jesus não é um Marte, que se entrega, sim, por causa de uma causa. Tampouco alguém forte demais, que fica intocado diante de situações graves e profundas. Ele parecia para os discípulos. Mas o centro da identidade de Jesus nos mostra que o fato dele ser Deus não tem tanto a ver com sua capa de super-herói, e tem mais a ver com um Deus que se angustia diante da morte. Isso é ser Deus. Ele havia tirado o seu amigo Lázaro do túmulo, o que fez inclusive com que ele fosse para a morte, depois desse milagre. Diante do seu amigo morto, ele chora. A palavra perde as palavras. Morte é a última coisa que precisa ser vencida na realidade. A ponto do próprio Deus, diante da morte, perder as palavras. O Senhor Jesus não é um filósofo como Sócrates, por exemplo. A história conta que Sócrates, cerca de 400 anos antes de Cristo, morreu, foi julgado pela espécie de crimes, e crimes como incentivar rebelião e pensamento crítico e coisas do tipo. Tomou uma sentença de morte para ingerir um veneno e morrer. E os textos dizem que ele morre tranquilo, filosofando inclusive sobre a postura diante da morte. Deixa eu falar para você, Jesus não é esse tipo de pessoa. A rocha, a pedra angular que põe o mundo no lugar, estava com o rosto no chão nessa noite, um dia antes da paixão. E se você já se sentiu em algum nível como Jesus, em situações que podem trazer angústia tão profunda ao seu coração, onde talvez aquelas certezas que você achava que nunca seria um problema para você, agora começam a se esvair. Você precisa entrar no jardim da prensa de azeite com Jesus essa noite. E lá,
perceber como que você, se ligando a quem Jesus é, pode encontrar algumas respostas, algumas companhias, para que você passe pela sua aflição, como o nosso mestre passou pela grande aflição da sua vida. E é sobre isso que eu quero te convidar a pensar com o coração sensível essa noite. Por um lado, a gente pode estar aqui junto com Jesus, ou seja, sofrendo com Ele os nossos sofrimentos, mas por outro, somente Ele sofreu o que Ele sofreu. E tendo essas duas coisas em vista, eu quero te chamar a atenção para uma primeira companhia. Quando a gente chegar diante daquilo que é tão escuro, profundo quanto a morte. Sabe isso? Quando a gente fala que com o salmista a gente está andando no vale da sombra da morte. Parece que a morte é uma coisa tão próxima que ela faz sombra em nós. Para onde correr quando isso acontece? E a primeira resposta que o próprio Jesus nos dá é que a primeira coisa, não em ordem de prioridade, mas a primeira delas que nos aparece nesse texto, quando a gente experimenta momentos de tanta angústia, a primeira coisa que a gente precisa ter por perto são amigos. Amigos. O texto diz, Jesus tinha um grupo de muita gente acompanhando ele. Uns eram multidão, tinham nem nome, outros tinham um nome, 12 homens. Outros eram mais próximos ainda, 3 homens. A gente sabe o nome deles, não sabe? Nome. Jesus sabia o nome dos seus amigos. Para Jesus, amigos não é aquele tipo de coisa assim, ó. Eu tenho amigos e quando eu precisar, eu peço socorro. Jesus dava nome para os amigos dele. De modo que Jesus sabia quem eles eram e eles sabiam quem Jesus era. No momento de maior angústia, Jesus chama esses homens e diz para eles, vigiem comigo. É o texto. Fiquem aqui. Minha alma está com a tristeza a ponto de que essa tristeza quase me mata. É literalmente isso, uma tristeza mortal, que significa no texto. O que está claro aqui é que parece que Jesus quase morre. Preste atenção o que é esse momento na vida de Jesus. É que Jesus quase morre de tristeza antes de morrer de cruz. É isso que está acontecendo. Inclusive existem teólogos que dizem que talvez esse momento seja o momento de maior dor de Jesus, mais do que a cruz. Aqui onde ele viu a morte assim, na sua frente. Poderes infernais na sua frente. E quando isso aconteceu, o que Jesus fez? Foi orar sozinho? Olha que interessante, ele é Deus. Ele já orava sozinho tantas vezes. Nesse momento, ele achou que ter a companhia de amigos era melhor do que não ter a companhia de amigos. E o que Jesus está fazendo é convidando amigos para partilharem com ele, agora de tristeza. A gente não gosta de compartilhar alegria com amigos? Boas notícias. Minha esposa está grávida. Não está não. É um exemplo. Ainda não. Sei lá, recebi um aumento. Hã? O que é? Herança. Herança é bom demais. Sei lá, essas coisas. Boas notícias são para ser contadas e compartilhadas. Só que, meus irmãos, uma coisa que a gente precisa aprender, a gente que é povo do Senhor, a gente tem irmãos para partilhar tristeza. Pegar a tristeza, que está desse tamanhão, e dividindo ela, entregando para várias pessoas um pouquinho. E é para chorar mesmo. E é para que a tristeza do outro seja a sua tristeza, a ponto de que parece que aconteceu com você. Tamanha ligação que você tem com um amigo, afinal de contas, existem amigos mais chegados que irmãos, que família. Jesus chamou seus amigos, aqueles que haviam dito que o protegeriam, e que depois, agora no final desse capítulo, fugiriam, não apareceriam
só depois na ressurreição. Eram amigos. Amigos deixam a jornada mais leve, porque a gente partilha com eles sentimentos. Amigos para chorar com a gente. Você tem amigos? A pergunta é muito objetiva e simples. Você tem pessoas que você pode ligar 3 horas da manhã, quando o seu casamento está como uma folha seca, a ponto de rasgar? Você tem, qual é o nome deles? Nome. Então, nós precisamos, para que a tristeza seja suportável, de amigos, partilhando, como Jesus diz, vigiem comigo, orem comigo, partilhem dessa dor. E a expectativa de Jesus era que Pedro, Tiago e João entendessem o que estava acontecendo ali, a ponto de dizer, esse é um momento grave na vida do nosso amigo Jesus. Vamos orar com ele, próximo. Às vezes o fato de você estar do lado. O que acontece? Jesus volta dos seus momentos de oração e os amigos o decepcionam. Eles não conseguem vigiar com Jesus, literalmente partilhar com Jesus de forma ativa, acordados. Mas Jesus não despreza amigos, meus irmãos. Jesus volta depois da ressurreição como um rei que venceu essa morte que o afligia, e para Pedro, o seu grande amigo, que o traiu no momento que ele mais precisava, ele faz perguntas de amor. Você me ama, Pedro? Então compartilho com você daquilo que é mais precioso para mim, a minha igreja. Pastorei as minhas ovelhas. Jesus insiste com amizades. Jesus é um bom amigo, meus irmãos. Um amigo fiel. Que alívio saber disso. Agora, o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver que, por um lado, a gente precisa ter amigos, como eu já disse. Ou seja, eu te aconselho a orar e pensar aí no seu coração, quem são essas pessoas para você? Pessoas próximas. E não só fazer isso, mas avisá-las. Entendeu o que eu estou dizendo? Vocês são os meus amigos. E eu conto com vocês, não na hora só da alegria, mas quando minha vida tiver um caco, eu corro para vocês. Você tem amigos assim? Quando a gente casa, a gente chama isso de padrinho, não é? E deveria ser. Isso está banalizado, inclusive. A gente chama padrinho numa espécie de, sei lá, é meu amigo, ou eu estou com medo de não chamar esse e chamar o outro vai ficar achando ruim. Padrinho tem que ser avisado que na hora do BO, eles vão dar um jeito de colocar a gente no lugar e não de passar uma mão na nossa cabeça. Ou, em outros casos, partilhar com a gente do pior que a gente tem, a nossa tristeza. Quando a gente começa a ficar insuportável. Você tem esses amigos? Agora, por outro lado, você é esse amigo para alguém? Alguém pode contar com você, meu irmão, minha irmã, na hora da angústia, na hora do desespero. Jesus ficou desesperado. Isso assim, isso quase ofende a minha ideia de quem Jesus é. Mas está aqui, no texto. Se Jesus, meus irmãos, precisou de amigos, o que nós precisamos? Nós precisamos de amigos. Amizades fiéis, que nos ajudam a colocar o nosso coração no lugar. Jesus ficou sozinho, no lugar mais interior daquele jardim. Porque só ele estava sozinho. Só ele estava na condição em que ele estava. Ele era o único que poderia salvar o universo. Ele era o único. Agora, ele ficou sozinho lá, para que nós não precisemos ficar sozinhos de cá. Ele criou ao redor dele uma igreja. E chamou a sua igreja de seus filhos. A gente se chama de irmãos. Nós somos família. Jesus ficou sozinho, para que a gente não precise passar por angústias
sozinhos. Amém? Agora, tem mais aqui. A primeira companhia é a companhia de amigos, e a segunda é a companhia da oração. Sim, a oração é aquilo que, junto com amigos, o Senhor Jesus correu para estar, para fazer. Você vai olhar para o texto, e Jesus está, então, correndo para aquele que pode o ouvir. A oração, o clamor, é o lugar da gente passar as nossas angústias. É o lugar da gente orar mais e não menos. A angústia de Jesus, a tristeza de Jesus, fez ele orar. Sabe quando, tem essa sensação, né? Quando você está com muito frio e tudo que você quer é um banho quente, e é muito bom, já passou por isso, né? Jesus estava tão angustiado que tudo que ele queria era orar. A oração era o lugar mais confortável para rebater a angústia mortal que Jesus estava sentindo. Ele sentia assim, ele orava. Jesus era um homem de oração. Sendo Deus, ele era um homem de oração. Jesus não achava que ele tinha que fazer muita coisa e por isso ele deveria orar menos. Não. Quanto mais desafiador, quanto mais complexo, mais oração. Oração. Então quando você tiver problema para resolver, angústia para lidar, muita coisa no seu dia, daquele dia assim que você não pode respirar, tem que comer correndo, você vai pôr mais oração no seu dia, não menos. Porque tem mais possibilidade de dar errado, inclusive. Mais oração. Oração, meus irmãos, forma a gente. E a angústia de Jesus leva ele para esse lugar com o rosto em terra. Do outro lado, a gente tem o contraste. Os discípulos dormindo. Olha só que interessante. Vê aí na sua vida. Porque para Jesus, a angústia leva ele para a oração. Para os discípulos, o conforto leva eles para dormir. Por isso que, quando a igreja está confortável demais, a tendência é que a gente seja menos fiel. Menos fiel. Um pai da igreja lá, poucos anos depois de Cristo, dizia que a semente da igreja é o sangue dos mártires. Ou seja, a igreja está mais viva à medida em que ela sofre mais. E aí você pode olhar por sua conta. Onde as pessoas vivem de forma mais confortável, o evangelho parece estar mais enfraquecido. E onde as pessoas vivem o evangelho de maneira mais dolorosa, parece que ali ele está vivo e floresce. A pergunta é, a angústia chega para bons e para maus. E ela vai nos pegar como? Orando ou dormindo? A angústia deve levar a gente para esse lugar de travar uma batalha pela oração, porque a oração muda a gente. A gente vai orando, esperando que Deus mude as coisas, e Ele muda, porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Agora, quando a gente ora, acontece algo em nós. Era isso que aconteceu com Jesus. Jesus não queria passar por esse cálice. Que cálice é esse? A morte de cruz? Ora, muitos outros morreram de cruz, como ladrões. Morte de cruz, as pessoas morriam. O que estava diante de Jesus, como um cálice amargo? O fato de que o mundo se rebelou contra o Senhor. A criação está contra o Criador. E a tristeza entra no mundo. E Jesus agora precisa passar pela tristeza para que a gente não passe por ela. E como ele resolve lutar essa guerra, meus irmãos? Orando. Orando. A gente precisa redescobrir
Deus me ajude, em nome de Jesus, o lugar da oração. Da oração. Da conversa com Deus. Você tem relacionamento com quem você não conversa, meu irmão? Precisa conversar. Ouvir e falar. Falar e ouvir. Oração. E Jesus está aqui nos ensinando, junto com os seus amigos, que é importante, o lugar da oração. Como algo que anima o espírito, fortalece a carne. Ele diz para os seus discípulos, eles voltam, os discípulos estão cansados, porque também não sente o que Jesus sente, e Jesus queria que eles sentissem de alguma forma para partilhar essa tristeza. Eles estão dormindo e Jesus diz, atenção, orem, vigiem, porque o espírito muitas vezes está pronto. E deixa eu te dizer, o meu espírito, meu irmão, está ótimo. Parece que eu sei sobre Deus, sobre mim, sobre as coisas, o que eu quero ser, como eu quero te tratar, só que eu não te trato como você acha que deveria. O espírito está pronto, mas a carne não. E o que o Senhor Jesus está dizendo é, a gente precisa viver nos ritmos da oração, para que tanto a carne quanto o espírito fiquem no mesmo lugar, preparados, prontos, para responderem a Deus, como Deus deseja. Afinal de contas, os soldados chegam. E Jesus não se desespera, nem usa a sua força. E o que os discípulos que não oraram fizeram? Fugiram. Fugiram. A oração é a nossa arma. Amém, meu irmão? Quando você for tentado achar que a sua inteligência, talvez o jeito de você articular uma coisa ou outra, recursos, seja lá o que for, possa colocar você num lugar que você queria estar, te tirar inclusive da angústia e da dor, abra mão disso em nome de Jesus. Joga isso assim no chão. Oração. Oração. O Senhor Jesus, como eu disse, nos ensinou a orar, dizendo, Senhor, nos livra do mal. Nos livra do mal. E aqui está o terceiro e último aspecto. Se é importante para nós termos amigos, se é importante para nós vivermos nos ritmos da oração, é importante para nós termos a companhia do nosso Pai. Do nosso Pai. Quando Jesus vai orar, o que Ele busca não é oração com fim em si mesmo. Ele quer o coração do seu Pai. O seu Pai. De modo que Ele diz, meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for possível, que seja feita a tua vontade, e não a minha vontade. Existe uma guerra de vontades, todas as vezes que a gente passa por aflições, meus irmãos. A pergunta é, na companhia de quem nós vamos estar e como que isso forma a nossa vontade, os nossos desejos. E a ordem importa muito, porque Jesus começa orando assim, meu Pai. No texto paralelo, está escrito lá, Abba, Pai. Um modo educado, formal, mas ao mesmo tempo carinhoso, de chamar um pai naquela época. Era assim que Jesus chamava, e era assim que Jesus disse para os seus discípulos. No meu reino, agora vocês chamam Deus de Pai. Isso era um absurdo. Pai. Não parece informal demais? O que um filho pode fazer com o pai? Parece qualquer coisa, né? Pai. Chamem o Deus de vocês de Pai. E corram para a companhia do Pai. Porque Ele é Pai. E Jesus ora assim, primeiro, meu Pai, eu te conheço, eu sei quem o Senhor é. Se for possível, passa de mim esse cálice. E essa ordem equaliza o nosso coração, calibra a nossa alma. Primeiro Ele é Pai. Sobretudo Ele é Pai. Depois, Ele vai sobre nós fazer real a sua vontade. E a questão é a seguinte, se de verdade nós o chamamos de Pai, e sabemos que Ele é um bom Pai, e nós somos filhos, Ele pode
querer de nós qualquer coisa. Porque primeiro, nós sabemos que Ele é bom Pai. E dele nós provamos. Não é o fato de, se for possível, faça essa vontade, e depois eu entendo quem é essa pessoa que eu estou me dirigindo. O Senhor Jesus queria estar diante do Pai. O prazer que Ele tinha no Pai gerava uma submissão equilibrada. Como está a sua relação com o seu Pai? O seu Pai celestial. Porque saber disso e ter isso no lugar vai dizer como que a gente vai passar pelas nossas aflições. Faz sentido? Porque Ele é o dono de tudo e de todos. Ele faz o que Ele bem quer. E Jesus se coloca à disposição do Pai. Ele diz: faça a tua vontade, Pai, porque eu sei que o Senhor é bom. E se eu tiver que passar pelo momento mais escuro que um ser humano já passou e vai passar, que seja feita a tua vontade, porque eu confio no Senhor. Eu amo, meu prazer está em Ti. Meus irmãos, essa oração de submissão de Jesus levou Ele até a cruz. Até dizer na cruz: Pai, por que o Senhor me abandonou? Como isso é possível? A alegria da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, de eternidade a eternidade, vivendo, dispensando amor um para o outro, por causa de você, meu irmão, porque você é alvo desse amor. O Filho se separou do amor do Pai, e do Pai Ele recebeu somente ira, condenação, porque Ele, no jardim do Getsêmani, vence aquilo que nós não vencemos. Porque no primeiro jardim, o jardim de Adão, a oração não foi essa. Foi: seja feita a minha vontade. Eu tomo do fruto e vivo a minha vida como eu quiser. E olha no que deu. Essa decisão de Adão colocou Jesus, o segundo Adão, dentro de um outro jardim, para ser prensado. E quando Jesus não diz: seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Pai, Ele pisa na cabeça da serpente. E vence o inimigo que enganou a gente primeiro. Essa é a tua vontade. E a vontade do Pai é melhor do que a nossa, ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte. A gente consegue mensurar isso? A gente consegue inclusive se alegrar nos sofrimentos, como o Novo Testamento diz, porque nós estamos no lugar onde o Pai nos chama para estar? O Pai que nos ama nos chama a viver com Ele. Com Ele. O nosso jardim, quando a gente está prensado pelas tristezas da nossa vida. E elas vão chegar. E elas já chegaram. Meu irmão, não pense, por um momento sequer, que a gente não vai chegar lá. Se Jesus sofreu assim, em submissão ao Pai, que eu sofro também, se o Pai quiser. Porque me importa mais o Pai do que aquilo que eu estou passando. Nós somos novas criaturas a esse ponto, meus irmãos. Nós somos ou não somos? Nós somos a nova humanidade, a igreja, a esse ponto? Ou nós somos como todos os outros?
a amizade, a oração e o coração do Pai são a receita para a gente passar pela nossa prensa. Existem irmãos aqui essa noite que já passaram por momentos assim. Existem irmãos e irmãs essa noite que vão chegar lá. Onde nós vamos estar quando eles chegarem lá? Qual é o seu Getsemane? Qual é o seu lugar de angústia? Note, é na dor, na prensa, que o azeite sai. É quando a gente é prensado a ponto de duvidar tantas vezes da própria vida. Isso pode acontecer. É que se a gente estiver no centro da vontade de Deus, de nós vai sair um produto que dá glória ao Senhor. O azeite cura. Era assim que os hebreus usavam. O azeite pode ser colocado em lâmpadas, naquela época, para trazer luz onde estava escuro. O azeite era usado para ungir sacerdotes, reis, como um símbolo da escolha de Deus para alguém. O azeite, mas o azeite não existe sem que ele seja prensado. O Senhor Jesus é o ungido. O Senhor Jesus é o esmagado. Quando ele sobe aquela cruz, porque disse não para a sua própria vontade. Ele diz sim para a nossa alegria. E nós temos em Jesus, meus irmãos, alguém que sabe o que é sofrer, o que é dor. E é somente Ele que insistiu até o fim, que conhece a dor de verdade, porque a gente desiste no começo da angústia. Ele foi até o centro do poder do inferno e da morte. E de lá, voltou com a vitória e distribuiu ela para a sua igreja. Não existe mais cálice para você tomar. Naquela noite, Jesus tomou o cálice da ira até a última gota, não sobrou para você. O que sobrou para você é o fato de se entregar e com prazer e alegria viver uma vida em que alegria e tristeza começam cada vez a fazer menos diferença, porque o que importa é aquilo que te salvou e que conquistou seu coração. O Senhor Jesus, esmagado por nós e para nossa salvação. E se você passa por uma angústia, ou passará, ou passou por uma angústia que talvez não foi curada ainda, entre no Getsemane. Porque você não vai ser o primeiro a ter entrado lá. O Senhor Jesus entrou antes. E é uma boa companhia para nós, na hora da nossa dor e da nossa angústia. Até que, do momento tão difícil, do amassar das azeitonas, nós possamos celebrar o que isso resulta. Azeite sobre nós. Azeite sobre nós. Senhor Jesus, eis aqui os teus filhos, eis aqui a mim, nós que queremos te seguir.
Queremos, Senhor. Queremos te seguir. E talvez por tantas e tantas vezes, o Senhor vai procurar a gente, como procurou Adão e Eva no jardim, estavam escondidos, com vergonha. O Senhor nos chama a vigiar e orar, e quando o Senhor se encontra com a gente está dormindo. A gente está dormindo. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Porque ainda não aprendemos a passar pela tristeza, pela angústia, como deveríamos. Perdão, Senhor. Porque temos um entendimento ainda, às vezes, tão superficial do que a tua vida foi, do que o teu sacrifício e a tua ressurreição foram para nós. De fato, elas não são histórias distantes como fábulas, mas elas são, Senhor, elas são a causa da nossa salvação. A causa da nossa salvação. Então, se existe agora algum irmão, irmã, famílias, situações que estão nos angustiando, Senhor. Ah, Deus, a nossa angústia, por mais grande e complexa que seja, e o Senhor conhece elas, elas não se comparam àquilo que o Senhor Jesus passou, a como que o Senhor, como um pai amoroso, poupou o teu filho e disse não para a oração do teu filho. O Senhor fez isso para criar em nós, Senhor, um novo povo, discípulos fiéis, que não dormem, mas que são amigos fiéis uns dos outros. Levanta, Senhor, uma comunidade de amigos fiéis, que se preocupam, que colocam as armas no chão, que esperam o melhor e não o pior do outro. Amigos. Mas também nos chama e conquista o nosso coração, Senhor, para a oração. Esse é o nosso lugar. A oração todos os dias, pela manhã, todos os dias. Lugar onde tiramos vida. Sobretudo a companhia do Senhor. Queremos conhecer o teu coração, Senhor. Porque em Jesus nós podemos também te chamar de Pai. O Senhor é o nosso Pai. O nosso Pai. Nós estamos aqui essa noite, Deus. Às vésperas da Páscoa. Olhando para aquilo que o Senhor fez. Como o Senhor foi fiel. Como o Senhor foi fiel. Para homens e mulheres como nós, Senhor. Que dormimos até hoje. Como o Senhor foi fiel. Como o Senhor é fiel. Como o Senhor nos chama de amigos. Como isso é possível. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós nos aproximamos desse dia. Que na sexta, o filho será morto. O mundo ficará escuro. O sábado onde nenhuma resposta existe. Mas nós vamos chegar no domingo também. O dia em que o Senhor vai sair daquela tumba com a vitória nas mãos. E como a tua palavra diz, nós queremos nos apegar a isso. Se nós sofremos contigo, é certo que também contigo reinaremos. Essa é a nossa esperança. Essa alegria que nos move. Nos põe preparados cada vez mais. Nós te pedimos, em nome de Jesus.